Uma das coisas mais esperadas do blog post do Hytale com certeza é o novo sistema de runas, mas você sabe como que elas vão funcionar? Eu já te adianto que não vai ser apenas lançar magia. Com as runas você vai poder montar suas próprias classes, pode modificar magias, fazer combinações entre elementos, criar combos com outros jogadores e muito mais. Inclusive o próprio Simon já revelou aí várias novidades sobre as runas que ainda nem estão no blog post. Então hoje eu vou tentar explicar pra vocês como realmente vai funcionar o novo sistema de runas do Hytale. Deixa o like pra gente começar bem, ok? Bom, então vamos começar pelo básico. Eu vi muita gente achando aí que a runa vai ser simplesmente você lançar magia, mas não. O sistema vai funcionar aí em várias camadas. Primeiro vai existir aí uma runa principal, ela que vai definir a habilidade que você vai poder lançar. Por exemplo, uma runa de bola de fogo. Com ela você vai poder lançar simplesmente bola de fogo. Mas se liga porque vai começar a ficar interessante. Além da habilidade, tem as runas modificadoras. Elas vão alterar completamente como aquela habilidade funciona. Inclusive o blog post deu alguns exemplos, né? Então, por exemplo, você lança ali uma bola de fogo, e aí se você colocou uma runa modificadora de split, ela vai se dividir em 2 projéteis. Você também pode aplicar choque e muito mais, né? Então você pode acabar mudando aí completamente o comportamento do seu ataque rúnico básico. E bom, dependendo de quantas runas modificadoras forem existir aí no capítulo 1, possivelmente a gente vai poder criar aí várias dezenas de possibilidades de combos. E por falar em combo, né, aqui que vem a outra camada, né? Os elementos vão poder interagir entre si. Por exemplo, se você usar uma runa que molha o inimigo e depois usar uma runa de eletricidade, você vai acabar gerando aí uma amplificação da sua runa de eletricidade, né? Porque o inimigo ele tá molhado. Dá pra você jogar uma runa de água e depois congelar o inimigo, dá pra você jogar veneno e depois incendiar o veneno, dá inclusive pra você explodir barris tóxicos pra levantar uma chuva de veneno. E bom, basicamente tudo isso foi confirmado pelo blog. São muitas possibilidades que a gente vai poder ter no sistema completo, né? Então você vai precisar pensar na ordem das habilidades que você vai acabar lançando ali. E uma das minhas partes favoritas é que o blog post também mostrou que as habilidades podem interagir com outros jogadores, né? Outro exemplo oficial que o blog deu é que, por exemplo, ali o seu amigo cria um tornado, você joga ali uma bola de fogo nesse tornado e aí vai acabar criando um tornado de fogo. Isso é muito legal, cara. Eu prevejo que vai acabar tendo muita cooperação entre os players ali, né? E principalmente contra chefes, né, mano? E ainda falando sobre combos, você também vai poder combar com o cenário, né? O ambiente também vai poder participar aí do seu combate. Se, por exemplo, estiver chovendo no momento que você usar uma runa de eletricidade, o efeito também vai ser amplificado. Acredito que se estiver chovendo, você usar uma runa de veneno, talvez pode criar aí uma chuva ácida. Bom, o blog post deu alguns exemplos ali, então dá pra ficar imaginando várias coisas que podem acontecer quando o sistema chegar oficialmente. E bom, pensando nisso, dá pra imaginar que cada bioma vai ter um combate diferente, né? Porque cada bioma vai ter um ambiente diferente e você vai poder usar esse ambiente ao seu favor, combando ali os efeitos das runas, né? Parece ser bem interessante. E aqui começa a entrar algumas respostas do Simon que não entraram no blog post, né? Por exemplo, um jogador perguntou ali se daria pra criar builds, por exemplo, de paladino, de tanque, de curandeiro, e a resposta dele foi basicamente que sim, mas não através de classes, né? Eles querem que você crie aí sua build usando os próprios sistemas, né? Porque, por exemplo, no futuro a gente vai ter aí runa de cura, de invocações, de totens, de defesa, de necromancia e muito mais, rapaziada. Inclusive, atualmente no jogo a gente até tem um sistema ali básico de necromancia, né? Acredito eu que esse sistema aqui vai ser substituído pela runa de necromancia. Então, ao invés de você gastar esses livros aí a cada invocação, talvez você vai gastar mana, né? Usando a sua runa de necromancia. E, cara, as possibilidades são muito interessantes, hein? Usando o sistema de runa, você vai poder criar o personagem que você quiser, né? Sem escolher uma classe fixa. Eu acho isso aqui muito interessante. Outra resposta interessante também é que de início a gente vai ter ali poucas runas, né? Eu acho que vão ser ali mais ou menos 6 runas principais, né? Dos 6 elementos, né? Fogo, água, choque, terra, vazio e vento. E a princípio nós vamos ter aí somente 2 modificadores, mas isso é só o começo, né? Porque o Simon disse que no futuro ele pretende adicionar aí, por exemplo, itens, conjuntos de equipamentos, Runeforging, onde você vai poder forjar suas próprias runas, vai ter novos modificadores, novas habilidades e segundo ele, rapaziada, cada variável vai gerar aí centenas de builds diferentes. O maluco adora um RPG, né, mano?
E por falar em Rune Forging, né, outra parte importante é que o blog confirmou que ainda a gente nem vai ver esse sistema completo por agora, né. O capítulo 1 vai trazer apenas a introdução das runas e depois que vai chegar o Rune Forging. E como eu falei, né, com o Rune Forging você vai poder criar suas runas, talvez dê pra até melhorar elas, né, e com esse sistema você vai poder expandir muito a sua coleção. Inclusive o blog post até fala sobre fundir runas, rapaziada, exatamente. Aí eu fiquei pensando nessa parada de você poder fundir runas. Imagina se você funde ali uma runa de tornado com uma runa de fogo. Você não vai precisar do combo do seu amigo pra criar um tornado de fogo. Porém, imagina você amplificar o seu tornado de fogo com outro tornado. Bom, é uma coisa que pode acontecer no futuro, hein? O que você acha? Comenta aí. E é claro que pra comentar você tem que estar inscrito aqui no canal. Você é inscrito com o sininho ativo não perde nenhuma novidade de Hytale. Inclusive, se for comprar o jogo, usa o código Chuba pra me ajudar, beleza? Então vamos continuar aqui no vídeo. Outra informação nova é que um jogador perguntou ali se poderia colocar as runas na armadura, né, por exemplo. E o Simon respondeu que não. Ele disse que as runas não vão ficar em armas e nem em equipamentos, rapaziada. Segundo ele, isso aqui criaria um meta onde os jogadores precisariam trocar constantemente de armadura e ele não quer que esse meta seja criado, né? E bom, na minha opinião, isso aqui praticamente confirma que as runas vão ter um sistema ali separado, né? Talvez quando você entrar ali no seu inventário vai ter uma mapinha nova pra você poder colocar suas runas, né? E claro que isso aqui pode mudar até o lançamento, né? Mas hoje essa vai ser a nossa realidade. Tá, então como que a gente vai conseguir as nossas runas? Bom, o Simon comentou que os baús lá da área dos Goblins, eles vão ser muito interessantes, porque desses baús você vai poder pegar aí componentes dos gadgets, outros itens importantes e até as runas. Então, rapaziada, tudo indica que explorar regiões vai ser uma das principais formas da gente conseguir as runas, né? A princípio, no capítulo 1, a gente vai ter uma dungeon e dentro dessa dungeon, né, os baús de loot, você vai poder encontrar as suas runas, né? E acredito que esse vai ser o padrão até eles introduzirem o sistema de Rune Forging, que eu acredito que no futuro a gente não vai precisar explorar nada, né, pra pegar a runa. Talvez a gente possa criar uma runa do zero usando ali alguns recursos. O que você acha? Você preferiria que as runas fossem encontradas apenas na exploração ou você gostaria também de poder criar suas runas do zero, né, usando recursos ali em uma mesa de crafting de runa? Comenta aí, beleza? E bom, rapaziada, aqui entra uma parte que é bem curiosa, né? Um desenvolvedor lá do servidor do Runeterra, que é um servidor RPG aí do Hytale, ele publicou esse vídeo aí mostrando o sistema de magias que ele acabou criando ali, né? E aí o Simon até comentou brincando. Ele disse assim: esse cara vai fazer todas as habilidades das runas antes da gente. E bom, obviamente isso aqui foi uma piada, né? Mas ao mesmo tempo, rapaziada, isso aqui mostra que aquele estilo de combate provavelmente vai ser bem próximo do que o Simon enxerga ali, como que vai ser as habilidades das runas, rapaziada. Obviamente não significa que vai ser igual, né? Mas já dá pra ter uma ideia, né, de como essas habilidades elas podem funcionar visualmente, rapaziada. Imagina se o combate das runas fosse dessa forma aqui, hein? Eu acho que ia ser muito brabo, hein? E bom, como eu já tinha dito antes, né, o Simon já deixou claro que esse sistema aqui ainda vai crescer muito aí ao longo dos próximos capítulos, beleza? Então, por enquanto, são essas as informações que a gente tem sobre as runas, né? A gente pode tratar ali como oficial, beleza? Conforme novas respostas que ele for dando aí, novas atualizações forem saindo, eu vou trazer conteúdo aqui no canal, beleza? Comenta aí qual a parte que você mais gostou das runas e comenta aí próximas sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga, tá? Inclusive, esse vídeo aqui foi uma sugestão de um inscrito aí. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like no canal, se inscreve aí, tamo junto, até a próxima e tchau.